Vamos prosseguir. Vamos agora resolver algumas inequações. A primeira dela é a seguinte. Vamos lá. Quero resolver a seguinte inequação. 2x mais 3 menor ou igual que zero. O que nós queremos fazer? Determinar, como já foi mencionado, nosso conjunto inverso é o conjunto de números reais, e nós queremos determinar o x pertencente aos reais, tal que 2x mais 3 seja menor ou igual que zero. Bom, isso daqui é equivalente, isto é equivalente a 2x menor ou igual que menos 3. E o que nós fizemos aqui? Estamos usando propriedades da operação de adição sobre o conjunto dos números reais. Ou seja, somando a ambos os membros dessa igualdade ou qualquer número real, a desigualdade permanece. O sinal não altera, né? Esse sinal aqui não altera. Portanto, somando menos 3 a ambos os membros, nós ficamos com 2x menor ou igual que menos 3. Prosseguindo, isso daqui é equivalente a x menor ou igual que menos 3 sobre 2. E isso daqui posso ainda escrever como sendo menos 3 sobre 2. Note o seguinte, que gostaria de reforçar o seguinte. Olha esse sinal, como é o sentido dele. Então, 2x menor ou igual que menos 3. O que nós fizemos? Queríamos tirar esse 2 daqui. Para tirar esse 2 daqui, o que nós fizemos? Nós multiplicamos ambos os membros desta desigualdade por meio. Como 2 é positivo, meio é positivo. Portanto, multiplicando por meio, aqui meio vezes 2 com 1, não coloquei 1 porque é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes x é igual a x, meio vezes menos 3, ficou menos 3 sobre 2, que é igual ao oposto de 3 meios. Representando isso daqui numa reta, nós temos aqui o seguinte, ó, certo? Nós temos aqui o seguinte. Vou mostrar essa reta aqui. Vou marcar aqui como sendo o ponto zero. Desculpa, escapou um defeitinho aqui. Tirar esse sinalzinho daqui. Marcando aqui como sendo o ponto zero, e marcando aqui como sendo o ponto menos 3 sobre 2, portanto, o nosso conjunto solução é constituído pelos pontos que são menores ou iguais que menos 3 sobre 2. Ou seja, o nosso conjunto solução S aqui é dado por quem? Pelo intervalo menos infinito, vírgula, menos 3 sobre 2, e como é menor ou igual, significa que o extremo entra, portanto, esse intervalo é fechado à direita e aberto à esquerda. Vamos a um segundo exemplo. Um segundo exemplo aqui é o seguinte. 2. Consideremos a inequação 2x menos 5 estritamente maior que zero. Bom, esta inequação, ela é equivalente. Outra vez, o que nós vamos fazer? Vamos passar, como se diz, passar esse menos 5 para o outro lado, mas não é, somando ambos os membros. O oposto de menos 5, que é 5,
nós obteremos, né, teremos que 2x é maior do que 5. Portanto, outra vez, esse sinal que vocês estão vendo, ele, a hora que nós multiplicarmos pelo inverso do 2, não vai mudar esse sinal, porque 2 é positivo, o inverso de 2 é positivo, e quando multiplicamos uma desigualdade estritamente maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual, por um número positivo, a desigualdade permanece com o mesmo sinal. Portanto, isso daqui é equivalente, tá? Isto é equivalente a dizermos que x é maior que 5 sobre 2. Outra vez, a representação na reta desse conjunto pode ser feito da seguinte forma. Aqui está a reta. Vamos marcar aqui como sendo ponto 0, aqui como sendo ponto 5 sobre 2, e, portanto, agora nós queremos todos os valores estritamente maiores que 5 sobre 2. Então, esta é a representação na reta numerada do conjunto de solução desta inequação dada. Portanto, o nosso conjunto de solução, S, é igual a, agora observe, intervalo aberto, 5 sobre 2, mais infinito. Por que aberto? Porque para x estritamente maior que 5 sobre 2. Vamos a um terceiro exemplo. Vamos a um terceiro exemplo. O terceiro exemplo é o seguinte, bem simples. Menos 3x mais 7 menor ou igual que 0. Isto é equivalente a menos 3x menor ou igual que menos 7. Agora, note o seguinte, aqui que é o ponto que devemos observar bem. Observem que agora x ficará maior ou igual que menos 7 sobre menos 3. Então, vocês observem que esse sinal inverteu, tá? Esse sinal mudou. E a razão por ele ter mudado é o seguinte, é que esse elemento aqui está multiplicando o x, que é o menos 3, ele é negativo. O inverso desse menos 3 é menos 1 sobre 3. Então, e quando nós multiplicamos uma desigualdade por um número negativo, tá? Ou menor, por um número menor ou igual que 0, a desigualdade ela muda de sinal. Se é menor ou igual, passa a ser maior ou igual. Por esse motivo ficou x maior ou igual que menos 7 sobre 3. E menos 7 sobre 3, creio que não haja dificuldade em entender que isso aqui é a mesma coisa que 7 terços. Outra vez, representando esse conjunto numa reta numerada, nós ficaremos com o seguinte, tá? E outra vez, aqui nós teremos, vamos marcar aqui como sendo ponto 0, aqui marcamos como sendo ponto 7 sobre 3, tá? E, portanto, o nosso conjunto de solução é determinado por todos os pontos maiores ou iguais que 7 sobre 3, né? Então, é daqui para frente. Portanto, o nosso conjunto S,
o nosso conjunto de solução S, ele é igual a 7 sobre 3, né? Desculpa, um errinho aqui. 7 sobre 3 mais infinito. Reforço que aqui é fechado porque é x maior ou igual que 7 sobre 3. Mais uma vez, gostaria de reforçar bem que é costume haver erro nesta passagem daqui para cá. Este número sendo negativo, quando vocês pegam o oposto dele e multiplica esta inequação pelo oposto, não, o inverso, quando você multiplica esta inequação pelo inverso deste número aqui, por ele ser negativo, o seu inverso é negativo, e quando multiplicamos uma igualdade por um número menor ou igual que zero, este sinal se altera, esse sinal muda. Vamos a mais um exemplo. O último exemplo é o seguinte. Menos 2x, menos 2x, menos 5, estritamente menor que zero. Isso daqui é equivalente a, isto é equivalente a menos 2x estritamente menor que menos 5, e isso daqui é equivalente a... Então, vamos lá, atenção. O número que está multiplicando o x é o menos 2. Menos 2 é negativo. O seu inverso é menos meio. Portanto, multiplicando por menos meio, esse sinal, e menos meio sendo negativo, esse sinal que vocês estão vendo, ele vai inverter. Portanto, x ficará estritamente maior que menos 5. Desculpe, aqui eu errei, né? Aqui é mais, né? Aqui é mais. Ficará mais 5 sobre menos 2. E isso daqui é igual a menos 5 sobre 2. Então, o ponto importante aqui, gente, foi destacar que quando você multiplica ambos os membros desta inequação pelo inverso deste número, ele sendo negativo, há esta alteração do sinal de desigualdade. Bom, representando o conjunto solução desta inequação numa reta numerada, nós temos o seguinte. Aqui está, vamos marcar aqui ponto zero. Aqui vamos marcar o ponto menos 5 sobre 2. E para x maior que menos 5 sobre 2, então nosso conjunto de solução é constituído todos os pontos e, portanto, o conjunto de solução nosso, S, é igual. Agora, observem, aberto, menos 5 sobre 2, vírgula, mais infinito. Por que aberto? Por causa desse sinal que é x estritamente maior que menos 5 sobre 2. Bom, pessoal, eram esses exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês. Está terminado. Até uma próxima aula. Obrigado.